Vamos então iniciar aí mais um tópico dos nossos estudos. Vamos ver agora mecânica. Então, introduzimos a cinética. Vimos então na cinética o movimento retilíneo e uniforme e suas principais características. E vimos o movimento retilíneo uniformemente variado e suas características. Aqui, lembrando mais uma vez, velocidade constante, ou seja, não muda com o passar do tempo, não é isso? E aqui você tem o que? O aparecimento da aceleração, não é isso? Aceleração. Ou seja, a velocidade agora variava, não é isso? É diferente de constante, ou seja, a velocidade variava, mas ela variava uniformemente, de acordo com a aceleração. Então, esses dois conceitos são interessantes para a gente entender agora o próximo tópico da mecânica, certo? E a mecânica, então aqui nós estávamos interessados apenas em estudar o movimento. Vimos as suas equações, né? Posição em função do tempo, uma série de coisas. Nós não estávamos interessados na causa do movimento. Agora estamos interessados na causa do movimento. E aí nós vamos nos deparar com o primeiro conceito, né? Que é um conceito chamado de força. O que é uma força? Uma força, vocês têm um conhecimento intuitivo, mas do ponto de vista físico é o agente cujo efeito dinâmico é a aceleração. Ou seja, a força é o agente físico capaz de mudar o estado de movimento dos corpos. Como assim? Se você tem um corpo aqui que está parado, olha esse corpo aqui que está parado. Esse cara A puxa aqui, e vamos esquecer esse cara B, vamos para um exemplo aqui rapidamente. Você tem um corpo aqui ó, em cima de uma mesa, certo? Você tem um corpo aqui em cima da mesa, seja o que for, ele está aqui em cima da mesa, beleza? Se esse corpo está parado, aqui você está aqui lá da mesa, se esse corpo está parado e você quer colocá-lo em movimento, você vai ter que aplicar justamente o que chamamos de força. Então esse corpo está parado e você quer alterar o estado de movimento desse corpo, então você aplica uma força, beleza? Imagine então esse corpo está deslizando aqui sobre a mesa, por algum motivo esse corpo está deslizando sobre a mesa, está correndo para cá. E você quer parar o corpo, ou seja, modificar o estado de movimento do corpo. Então você precisa aplicar uma força nele para parar ele. Entendeu? Então a força é o agente físico capaz de alterar o estado de movimento dos corpos. Mas tem aqui uma questão aqui que é interessante, que é justamente por isso que a gente introduziu a ideia de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Imagine que você tem agora aqui um corpo, ele está se movendo, agora esse corpo está aqui sobre a mesa, ele está se movendo. Ele está se movendo, tem dois tipos de movimento, o MRU ou o MRUV. Se ele estiver se movendo em MRUV, como veremos mais à frente, porque se ele estiver se movendo em MRUV, você tem uma força sendo aplicada sobre ele, uma força resultante, como veremos. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele não tem uma força resultante atuando sobre ele. Mas fiquemos então aqui com essa definição inicial. Força é o agente físico capaz de alterar o estado de movimento dos corpos. Se o corpo está se movendo na mesa e você quer pará-lo, você aplica uma força. Se ele está parado e você quer movê-lo, você aplica uma força. Beleza? Então, com essas duas ideias aqui, nós já podemos construir uma ideia de força resultante. A força resultante nada mais é do que a soma vetorial, certo? Das forças que atuam no corpo. Beleza? Então, imagine que você tem aqui o corpo. Você tem aqui o corpo, né? Sobre a mesa. E você tem o cara aqui, ó. O cara A aqui aplicando uma força que está sendo chamada de F de A. Na direção dele. E esse cara aplicando uma força para cá na direção dele aqui, que eu vou chamar F de B. O que vai acontecer? Há algumas possibilidades.
A primeira possibilidade é se F de a força que o cara A aplica no corpo foi igual à força que o cara B aplica no mesmo corpo. Em módulo, gente, ou seja, porque a gente sabe que o A aplica uma força para cá e o cara B aplica uma força para cá. E nós já vimos que tem grandezas que dependem de direção e sentido. Em módulo, se A aplicar a mesma força que B, há duas possibilidades. Ou esse corpo está parado, se ele estiver parado inicialmente, ele vai continuar parado. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, por quê? Porque o agente físico capaz de alterar o estado de movimento dos corpos é a força. Se essa força aqui e essa força são iguais, elas se anulam. É como se não houvesse força sendo aplicada sobre o corpo, certo? Então, a melhor maneira de reescrever isso aqui é a força resultante, certo? Ela é capaz de alterar o estado de movimento dos corpos, né? Quando eu falei de introdução de uma força puramente, está considerando apenas uma força, mas é bom expandir essa ideia para forças resultantes. Então você pode ter diversas forças sendo aplicadas no corpo. A soma dessas forças é o que nós chamamos de força resultante. Se uma força, nesse caso de duas forças aqui, se uma é igual a outra, uma anula a outra. Então, o corpo ou está em MRU ou está em repouso. Parado aqui, né? Há essas duas possibilidades. Beleza? Então, entendendo a força, que a força é o agente físico capaz de alterar o estado de movimento dos corpos, vamos aqui entender as três leis de Newton. Né? Newton estava interessado em explicar o movimento dos corpos. Então, como acabamos de ver, Newton viu, resumindo aqui, Newton percebeu a seguinte coisa, o seguinte fato: se a soma das forças que atuam nos corpos for igual a zero, ou seja, se a força resultante que atua nos corpos for igual a zero, o corpo está em MRU ou parado, que é a mesma coisa de repouso. Beleza? Está em repouso. Se a força resultante, se a soma de todas as forças que atuam no corpo for diferente de zero, esse corpo está em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, a velocidade desse corpo ela está aumentando com o passar do tempo, beleza? Então, resumindo o que a gente viu aí, esse é o resumo, são essas duas possibilidades. Bom, e aí Newton ele observou alguns princípios, certo? É o chamado princípio da inércia. Tem três princípios. O primeiro princípio é o chamado princípio da inércia, que diz assim, se a força resultante sobre uma partícula, um corpo, né, é nula, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme por inércia. Ou seja, se nenhuma força resultante atua no corpo, ele tende a permanecer no seu estado natural de movimento, ou seja, no estado que ele estava de movimento. Um exemplo disso aqui é esse cara aqui, esse exemplo aqui, um carro, por exemplo. O cara está vindo aqui dirigindo um carro, aí vai lá, ele bate o carro. Ele bate o carro, mas o que acontece? Ele é projetado para frente, não é isso? Ele é projetado para frente, ele bate o carro para, né? Se for, por exemplo, em uma parede muito forte, por exemplo, digamos assim, resistente ao impacto, ele é projetado para frente. E justamente por isso você usa os airbags. Para quê? Para evitar que sua cabeça bata no volante do carro. Então, por que isso acontece? Isso acontece justamente pelo seguinte fato, né? O princípio da inércia. Se não existe nenhuma força resultante atuando no corpo, o corpo tende a permanecer seu movimento. Então, esse cara estava em movimento junto com o carro. O carro bateu, ele bateu, mas não tem ninguém aqui impedindo o movimento desse corpo. Pelo menos, aí por isso que você usa o cinto também, né? Não tem nenhuma força atuando sobre esse cara. Então ele tende a permanecer no mesmo movimento que ele estava e com a mesma velocidade. Então é por isso que ele é projetado para frente. A mesma coisa no ônibus. Você vem no ônibus, o ônibus vai lá e freia.
e você está aqui dentro do ônibus, o ônibus freia, o ônibus está vindo para cá, o ônibus freia, para e você é projetado para frente. Não é isso, também você segura aqui na barra do ônibus, né? Senão você é projetado para frente. Por causa de quê? Por causa da inércia. Você não tem nenhuma força segurando você aqui, certo? Então você tende a permanecer no seu estado de movimento natural. Beleza? Então essa é a lei da inércia. A segunda lei de Newton, eu vou tratar antes a terceira lei, certo? Depois eu volto para a segunda lei. A terceira lei de Newton é chamada princípio da ação e reação. Como é que você anda? Vamos ver aqui, ó. Como é que você anda? Você anda, se você já tentou andar em um chão ensaboado, você vai ver que você não vai conseguir andar muito bem. Você fica deslizando e parado até cair. Por quê? Porque para você andar para frente, você precisa fazer uma força empurrando o seu pé no chão. Então esse pé aqui empurra para lá, empurra para o seu pé está empurrando para cá. Por consequência você anda para frente, certo? Esse pé aqui está apoiando. Então você vai andando assim, empurrando esse pé empurrando para cá e você andando para frente. É assim que você anda. Se o chão está ensaboado, o que acontece? Seu pé desliza, não tem o que nós vamos estudar posteriormente, chamado atrito, não tem uma força suficiente para projetar você para frente, então você fica parado, você fica paradinho e acaba deslizando também, porque não tem atrito e pode cair. Então, e você também não pode imprimir grandes velocidades quando o chão por exemplo, ensaboado, o chão está deslizando. Por quê? Porque para você imprimir uma grande velocidade, ou seja, para você fazer uma variação de velocidade, fazer a velocidade variar, você precisa provocar uma grande aceleração, certo? E como veremos, a aceleração ela é promovida pela força. Se você não consegue promover uma grande aceleração, você não consegue promover o quê? Uma grande variação da velocidade. Então você não consegue andar muito rápido em um chão ensaboado. Você pode cair, deslizar, acabar caindo, se acidentando. Então é por isso que todo mundo tem a reação natural de andar devagarzinho em um chão ensaboado, escorregadio. A mesma coisa acontece aqui, ó, quando você está andando de barco, por exemplo. O que é que você faz? O que é que você faz para ir para frente? Para ir para frente você faz o remo e empurrar a água para trás, não é isso? Você empurra a água para trás, você empurra a água para trás, você vem para frente. Então esse é o princípio da ação e reação. O que é que diz o princípio da ação e reação? Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, ou seja, a mesma força que você faz para empurrar esse cara para cá é a força que você recebe empurrando você para frente. Então, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, na mesma direção, ou seja, você empurra esse cara na direção horizontal, ele empurra você também na direção horizontal. Não tem como você empurrar esse cara para trás e você sair voando com o caiaque, não é isso? Então existe a mesma intensidade, na mesma direção, só que em sentidos o que? Opostos. Como eu falei, você empurra aqui para a esquerda, ele empurra você em sentido oposto para a direita. Beleza? Um exemplo disso também aqui, ó, o lançamento de foguete, ó. No lançamento de foguete você empurra os gases, espelha os gases rapidamente para baixo, nessa direção, na combustão, e consequentemente os gases empurram você para cima, né? Fazendo com que o foguete suba, né? A mesma coisa está aqui quando você empurra uma pedra ou a própria parede, por exemplo. Você empurra a parede empurra você com a mesma direção horizontal, certo? Só que em sentidos opostos. Você empurra para cá e o bloco empurra você para lá. E com a mesma intensidade, beleza? Dito isso, nós podemos vir aqui para a segunda lei de Newton, certo? A segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é uma formulação matemática desses princípios que acabamos de ver aqui. É uma formulação. Vamos aqui. O que é que diz a lei de Newton? Newton percebeu o seguinte: você tem uma pedra, por exemplo aqui, uma pedra, e você quer empurrar uma pedra aqui. Nós já sabemos que o agente físico responsável, a pedra está parada, e nós percebemos, e Newton percebeu o seguinte: se você quer colocar a pedra em movimento, nós sabemos que você precisa aplicar uma força.
Você aplica uma força, a pedra começa a se mover aqui. Então ela estava parada, ou seja, velocidade inicial igual a zero, e ela entrou em movimento, ou seja, velocidade diferente de zero. Nós já sabemos que para fazer a velocidade variar, você tem que ter uma aceleração. Então você vai ter uma aceleração que eu vou chamar nesse caso aceleração 1, certo? Aí Newton percebeu o seguinte: se você pegar essa mesma força, em uma pedra maior, você pegar essa mesma força e aplicar uma pedra maior, vou chamar a força F1 aqui, beleza? F1 aqui. Você também pode produzir uma variação da velocidade, estava parada, e que uma velocidade diferente de zero, mas a aceleração que você vai produzir é uma aceleração menor, certo? Ou seja, a aceleração 2 vai ser menor que a aceleração 1, ou seja, você não vai produzir uma variação de velocidade tão grande quanto aqui, certo? Dessa ideia aqui, Newton percebeu a seguinte coisa: olha, a força, sim, e o que é que mudou daqui para cá, dessa pedra para essa? A massa da pedra, o tamanho da pedra. Quanto maior a pedra, maior a massa dela, né? Em quilogramas, por exemplo, ou em gramas. Newton percebeu então o seguinte, que essa aceleração aqui, ó, ela vai depender da força aplicada, certo? E vai depender da massa, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, se as forças são iguais, a força F1 é igual, se M1 e A1. E você tem a mesma força em A2, ó. F1, F2, M2. Como eu boto aqui M1, M2. Como M2 é maior do que M1, você tem aqui que a aceleração A2, como eu botei aqui, ó, é menor do que a aceleração A1. Entendeu? Porque essas coisas são proporcionais, não é? Se você aplica a mesma força, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa do corpo, ou seja, quanto menor a massa, mais ela acelera. E aí Newton formulou justamente essa ideia aqui, ó. A força é igual à massa do corpo vezes a aceleração que você produz no corpo. A aceleração nós já vimos como calcular. É só você pegar a aceleração, é a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Beleza? E nós já sabemos calcular, nós já podemos calcular a variação da velocidade, nós já sabemos fazer isso. Então essas grandezas aqui já não são conhecidas. Variação de velocidade, variação de tempo e aceleração. Beleza? Então o que Newton formulou agora para a gente, ele formulou outras coisas, é exatamente isso aqui, interessante para a gente isso aqui, ó. O princípio, a ideia do que é uma força. A força é um agente físico capaz de alterar o estado de movimento dos corpos, certo? Fazendo um resumo. Se a força, então, a força resultante é justamente a soma dessas forças, né, que atuam no corpo, certo? Se a força resultante é igual a zero, o corpo está em movimento retilíneo uniforme ou está parado. Por quê? Porque se não tem força, a aceleração é zero, né? Ó, acabamos de ver ali, ó. Se não tem força, ó, se a força é zero, ó, qualquer coisa, zero dividido por qualquer coisa é zero, né? A menos que M aqui não pode ser zero, né? Desde que M seja diferente de zero, porque zero dividido por zero não existe. Então, a aceleração, se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, isso aqui é um movimento retilíneo uniforme, ou o cara está parado. Se a força diferente de zero, ou seja, é como se tivesse uma pessoa aqui, ó, empurrando um bloco, como no caso lá em cima. Se ela está empurrando, aplicando uma força aí, certo? Você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, o corpo está acelerando. Então, criou-se a ideia de força e força resultante, e Newton percebeu esses três princípios, chamado o princípio da inércia. Todo corpo tende a permanecer em seu estado natural de movimento, a menos que sobre ele atue uma força resultante diferente de zero, certo? Ou seja, se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Se está em repouso, permanece em repouso, a menos que a força resultante atue sobre ele. Vimos a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, só que em sentido contrário, certo? Eu apaguei aqui, foi? Esse cara aqui. Como eu falei aqui, ó, você empurra para cá, água para cá, empurra, né?
E a força que você aplica na água, empurrando a água, é a mesma que ela aplica em você, empurrando você para frente. Beleza? E vimos que a segunda lei de Newton é uma formulação matemática para indicar justamente esse agente responsável pela variação da velocidade, que é a aceleração. Então aqui você tem o agente físico provocando a sua causa, essa aqui, ó. Então você tem a força e o resultado da atuação da força no corpo é a aceleração. Beleza, galera? Então, para essa aula é só isso. Nós iremos avançar um pouco mais na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.